O Simple Past é um importante tempo verbal do inglês, utilizado para expressar a ideia de um passado acabado no momento presente da fala. Isso significa dizer que ele não tem nenhuma relação com o presente e nem com o futuro. Olá, eu me chamo Ian Ramos, fundador do canal English Easy e produtor deste vídeo. Sou um jovem estudante da língua inglesa assim como você, e meu objetivo é compartilhar meus conhecimentos em inglês baseado nos métodos em que fui ensinado. Nesta aula, vamos aprender a conjugação verbal do passado simples em inglês e como criar frases em diferentes estruturas no passado, além de casos específicos e como pronunciar corretamente os verbos conjugados. Então tudo o que você precisa saber sobre o Simple Past eu te conto a seguir. Vamos lá! Come on, let's go. O Simple Past, como já foi dito no início, é usado para indicar ações passadas já concluídas, ou seja, para falar de fatos que já aconteceram, começaram, terminaram e que permanecem no passado. O passado simples do inglês equivale ao nosso pretérito perfeito e também o pretérito imperfeito. Por exemplo, para conjugar um verbo no pretérito perfeito, nós falamos, eu andei. Já no pretérito imperfeito, nós falamos, eu andava. Para ambas as situações sendo traduzidas para inglês, nós só falamos, I walked. Conjugar um verbo no Simple Past é uma tarefa simples. Diferente do nosso português em que precisamos de várias terminações verbais para cada pronome, no inglês basta adicionarmos os sufixos ed, de e ied ao final dos verbos, dependendo de como eles terminem. No geral, tudo se resume à terminação ed, porém essa regra não vale para qualquer tipo de verbo. Os verbos regulares são aqueles que seguem a regra de acrescentar a terminação ed para formar o passado simples. Ou seja, identificando um verbo regular, tudo o que você precisa fazer é adicionar tal terminação, como podemos ver neste exemplo. Walk. Seguindo a regra temos walked. Para o nosso alívio, a grande maioria dos verbos em inglês são regulares. Comparado à quantidade de verbos irregulares, eles representam cerca de 90% dos verbos em inglês. Portanto, conjugando os verbos regulares apenas precisamos seguir essa pequena regra. Porém, os verbos irregulares não seguem tal regra para formar o seu passado simples. De forma individual, cada um segue sua própria conjugação, mudando suas terminações, pronúncia ou até a palavra por completo. Nestes exemplos de verbos irregulares, nós podemos ver bem o quão diferente eles ficam, sendo conjugados no passado. Veja: come, came, take, took, drive, drove, go, went. Já o verbo to be é um caso exclusivo quando se trata de formar o passado. Além de um verbo irregular para cada pronome, usa-se diferentes conjugações para o verbo no Simple Past. Porém, eu já falo sobre os verbos irregulares e do verbo to be exclusivamente, ensinando a como conjugá-los no passado. Vou deixar eles disponíveis na tela final desta aula. Então vamos conjugar os verbos do passado simples na prática, tomando como exemplo os verbos play, look, work. Se você já manja de pronomes e conjugações verbais, já sabe o que acontecerá agora. Aqui não há muito mistério. Para cada pronome, basta repetirmos o verbo, mais a terminação ed para todos os pronomes, dessa forma. I played. You played. He, she, it played. We played. You played. They played. E aí, deu para entender? Vamos tentar mais uma vez com o verbo look. Lembrando mais uma vez que essa regra vale para os verbos regulares. I looked. You looked. He, she, it looked. We looked. You looked. They looked. Viu como é simples? Diferente do presente simples em que precisamos fazer algumas pequenas alterações na terceira pessoa do singular no Simple Past, a conjugação é a mesma para todos os pronomes. Vamos tentar agora com o verbo work. I worked. You worked. He, she, it worked. We worked. You worked. They worked. Vejamos exemplos de como esses verbos funcionam em frases. I played tennis with friends. He looked for his keys everywhere. We worked overtime all weekend. Ok, entendido essa parte, vamos falar sobre algumas terminações verbais. Bom, como já sabemos, para conjugar o verbo no passado simples, basta adicionarmos a partícula mais ed ao final do verbo de maneira geral.
Entretanto, dependendo de como seja a terminação deste verbo, sendo ele regular, existem algumas regras de escrita para cada situação, funcionando dessa forma. Se o verbo já terminar em "é", basta adicionar a partícula "de" sem precisar repetir a letra, como nestes exemplos de verbos. Smile, smiled. Die, died. Live, lived. Já o verbo terminado na consoante Y, retiramos o Y e adicionamos a partícula IED ao final do verbo no passado, como podemos ver com esses exemplos. Study, studied. Marry, married. Try, tried. Agora há casos em que quando verbos de até 2 sílabas que terminem com consoante, vogal consoante estiverem no passado, nós precisaremos duplicar a última letra do verbo seguido da terminação mais ED, dessa forma. Travel, traveled. Stop, stopped. Prefer, preferred. Caso não tenha entendido essa regra, não se preocupe. Estarei deixando uma videoaula do professor Kenny onde ele explica com mais detalhes as terminações do Simple Past, incluindo esta. O link vai estar na descrição do vídeo. Lembrando que essa regra vale para todos os pronomes conjugados da mesma forma. Agora vamos falar de como montar frases usando os verbos no passado simples. Para frases afirmativas, basta conjugar o verbo com o pronome mais o complemento da frase, como nesse exemplo. He lied to his boss. Nesse tipo de frase, a organização das palavras é bem simples. Como já disse, é só colocar o pronome mais o verbo conjugado no passado, seguido do restante da frase, tornando-a uma frase afirmativa. Vejamos outro exemplo. She arrived late at the party. Ok, sabendo disso, então vamos aprender a fazer perguntas em inglês usando o verbo no Simple Past. Frases interrogativas precisam da ajuda do verbo auxiliar, do, conjugado no seu passado irregular para indicar uma pergunta da seguinte forma. Did you like the meal? Algumas observações que devem ser feitas aqui com o verbo auxiliar sendo usado em função de uma frase interrogativa, é de que ele não possui seu significado original como verbo principal, ou seja, o verbo fazer do inglês. Nessa frase a sua função é de indicar uma pergunta. E por essa razão, o verbo principal da frase não precisa ser conjugado no passado simples, já que o verbo auxiliar já faz essa função, sendo ela a de indicar que a frase é uma pergunta e que ela está no passado. Quanto à ordem das palavras, sempre que você for fazer uma pergunta no Simple Past, você deve começar a frase pelo verbo auxiliar conjugado no seu passado, seguido do pronome mais o verbo que, lembrando, não precisamos conjugar porque o auxiliar já faz a função, e por último, o restante da frase. O mesmo vale para os verbos irregulares. Quando usados em uma frase interrogativa, eles voltam para sua forma original no infinitivo, deixando com que o auxiliar faça o trabalho. Por exemplo, numa frase afirmativa, nós diríamos She came earlier today. Porém, essa mesma frase sendo interrogativa, não precisamos conjugar o verbo, seguindo as instruções que vimos agora há pouco, dessa forma. Did she come earlier today? Ok, sabendo como fazer perguntas, agora vamos aprender a respondê-las negativamente. Para negar uma frase do passado, nós também usamos o verbo auxiliar no passado, porém com a partícula negativa not que, como sabemos, é a palavra usada para negar frases em inglês. Vejamos este exemplo. Numa frase afirmativa, a gente fala We opened the bottle. Tudo certo por aqui, com verbo conjugado e palavras organizadas conforme a estrutura de uma frase afirmativa. Agora vejamos o que acontece com uma frase negativa. We did not open the bottle. Antes de fazermos as observações, é importante lembrar que na maioria das vezes você encontrará falantes nativos expressarem o auxiliar e a partícula negativa de maneira contraída dessa forma, virando praticamente uma palavra só. Falo melhor dessas contrações em outros vídeos específicos aqui no canal, não vamos entrar nesses detalhes agora, ok? O primeiro detalhe que devemos notar é que nesse tipo de frase, novamente não precisamos conjugar o verbo, porque como já sabemos, o verbo auxiliar já exerce a função de indicar que a expressão está no passado. E quanto à sua organização, começamos a frase com o pronome, depois a estrutura negativa que acabamos de montar, seguido do verbo e o restante da frase negada. Sendo essa a estrutura de frases negativas. Lembrando que essas regras valem para todos os verbos regulares e irregulares. Dependendo de como o verbo termine, a partícula mais ED é pronunciada de maneiras diferentes. Na maioria das vezes, a letra E nem é pronunciada. O grande destaque deve ser para a letra D, que curiosamente, às vezes não faz som de D. Vamos ver na prática.
Para verbos que terminem com a letra D ou T, conjugados nós pronunciamos a partícula com um pouco de ênfase na letra E, como você pode ver aqui. Vamos ver como funciona com esses verbos. Want, wanted. Wait, waited. Need, needed. Decide, decided. Hate, hated. Agora, para o que chamamos de terminações surdas, são quando em alguns verbos a partícula mais é D, tem a letra E muda e o D faz som de T. Escute atentamente nesses exemplos. Talk, talked. Park, parked. Help, helped. Kiss, kissed. E por último, há casos em que pronunciaremos a letra D normalmente, porém com a letra E muda. Por exemplo, play, played. Allow, allowed. Clean, cleaned. Live, lived. Lembrando que estas pronúncias não são uma regra em si, e que você pode falar da maneira que for mais confortável, contanto que a forma com que você fale seja compreensível. A melhor forma de aprender sobre o passado é através de histórias, então conheça a playlist com aulas de escuta aqui do canal. As aulas são desenvolvidas especialmente para ajudá-lo a entender melhor o inglês falado, com contos que você certamente já ouviu falar, adaptadas com diferentes níveis de compreensão para cada aluno. Então não deixe de dar uma olhada na playlist. Espero que tenha gostado desta viagem ao passado comigo. Agora você é capaz de falar um pouco mais sobre o passado em inglês. Não perca mais aulas como essa. Inscreva-se e ative o sino para ser lembrado de novos vídeos. Como prometido, aqui estão as aulas onde falo dos verbos irregulares no passado e do verbo to be de maneira isolada. Curta, compartilhe e até a próxima!